A paz do Senhor Jesus, amada igreja, tudo bem com você? Meu nome é Agno Santiago, eu sou pastor do Ministério Suzon e esse é mais um vídeo da série Livros que Li. E hoje nós vamos falar de um livro que eu sou apaixonado, sou muito suspeito para falar dele, porque é um livro que, além de ter sido um presente da minha mãe, chegou num momento crucial da minha vida, do meu ministério. Eu ganhei esse livro em janeiro desse ano, 2019, e foi também em janeiro de 2019 que o Senhor me lançou para um ministério Suzon. Ele me deu, já havia me dado a palavra, já havia me dado o modo, faltava ainda o tempo do cumprimento. Então o Senhor me chamou para o cumprimento desse tempo em janeiro, e querendo ou não, como eu nasci no berço cristão, eu venho trazendo comigo muitas informações, tanto do Espírito. Eu creio que muito do que foi formado dentro de mim veio sim da parte do Senhor, por onde eu passei, por onde eu congreguei. Eu tive experiências marcantes com o Senhor. Um dia eu faço um vídeo contando alguns testemunhos da minha caminhada, mas também muita informação que não era do Espírito, era algo humano, ainda que bem intencionado, ainda que cheio de boa vontade, mas eu acabei recebendo muita instrução, muita informação natural. E ao longo dessa caminhada o Senhor vem me desconstruindo, me esvaziando dessas coisas, muitas coisas que eu formei dentro de mim. Então, quando o Senhor me chama para assumir de fato o meu ministério e não mais ser um pastor auxiliar em outro ministério, mas assumir aquilo que o Senhor tinha me chamado para assumir, esse livro foi me dado de presente. E foi um momento importante porque ele fala de algo que eu ainda não conhecia, eu ainda não tinha vivido da forma que ele fala. E é assustador você nascer na igreja e ter 32 anos de evangelho e descobrir que existe um evangelho que você não conhecia. É algo constrangedor, ao mesmo tempo que é também libertador, pode crer. O livro que nós vamos falar nesse vídeo chama-se O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Perdão se eu não acertar a pronúncia, mas eu acho que é Brennan Manning, tá? A editora do livro, pelo menos a tradução, né? Traduzido por Paulo Purim, e editora Mundo Cristão, São Paulo. E como de costume, eu gosto de ler o índice do livro para aguçar a sua curiosidade. Esse livro ele tem cerca de 222 páginas. O último capítulo é na página 211. É um livro relativamente grosso, né? Tem um tamanho bacana, um tamanho razoável. Esse livro custou R$ 27,90. Nós compramos ele, minha mãe me deu de presente na livraria da Igreja Batista da Lagoinha, a gráfica editora Seara. Esse preço é de lá, você pode encontrar no site, nas redes sociais. Se você entrar, você vai procurar esse livro e vai achar. Não sei se está no mesmo preço, nós compramos no início do ano. E como de costume, eu procuro ler o índice dos livros. E esse livro, se você é evangélico de carteirinha, se você é daqueles membros, né, de membresia de não sei quantos anos, se você tem muito tempo de casa, você precisa ler esse livro. Esse livro é uma surra em cada página. Eu confesso para você que eu não li ele muito gostando, não. Eu me apaixonei pela primeira página. Eu vou ler para vocês, faço questão.
Depois perdi, o amor à primeira vista foi embora. Continuei lendo pela obrigação, porque eu gosto de terminar o que eu começo. E aí ele foi me reconquistando, e aí já não era mais uma paixonite, era um amor de fato genuíno pela mensagem que ele passa, tá? Vamos ao índice. Alguma coisa está muito errada. Ele já começa mandando ver. Majestosa monotonia, o evangelho maltrapilho, auréolas tortas. Esse capítulo você precisa ver. A auréola, perdão para quem não sabe, é aquele círculozinho de ouro que fica nos anjinhos, não tem? Nos santos, auréolas tortas. Meu Deus. Biguás e gaivotas, Grace e Signore, bijuterias e pastéis de vento, liberdade do medo. Você é livre até para ter medo, sabia? Liberdade do medo. O segundo chamado, a segunda chance, a segunda oportunidade que todos nós precisamos ou precisaremos um dia. O segundo chamado. O manquejar vitorioso, as marcas de quem venceu. Um toque de desatino. Esse último capítulo é uma delícia. Depois ele diz, uma palavrinha final e 10 anos depois. Ele conta até nesse final, os 10 anos depois, o preconceito que ele sofreu, muitos religiosos, muitas denominações, muitas pessoas de influência até no meio cristão e sócio-cristão, né, pela sociedade cristã, bateram revistas, reportagens, jornais, falando desse livro. E enfim, mas ele, assim como o evangelho genuíno, o evangelho maltrapilho vem vencendo os preconceitos da religião e chegou até os nossos dias. Amém? Eu quero ler para você o que o próprio autor chama de uma palavrinha antes de começar. Não faz parte de nenhum capítulo, está antes do capítulo 1, e eu queria tomar um pouco do seu tempo, dizendo também que, abre um parênteses aqui, é um autor americano, então esse livro é composto por alguns ditados, algumas piadinhas muito sem graça, americanas, coisa que às vezes vai passar batido, você não vai nem perceber que ele quis fazer uma piada com aquilo, um duplo sentido, porque de fato é muito voltado para a cultura. Ele foi traduzido, mas ele foi traduzido e mantido o seu conceito, foi mantida a sua essência. Então algumas coisas talvez você não compreenda, o que torna a leitura um pouco cansativa. A linguagem não é uma linguagem moderna, atual, contemporânea. Então ele usa algumas palavras, alguns termos, algumas conjugações verbais que também vão trazer um certo cansaço na leitura, mas ao que vencer, ao que perseverar, vai valer muito a pena. Amém? Ele começa o livro assim: o Evangelho maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Esse livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus, não é para os acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese, não é para a gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos, entre aspas, aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. Não é para os complacentes
que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas, boas obras, crendo que efetivamente chegaram lá. Não é para os legalistas, que preferem entregar o controle da alma a regras do que viver em união com Jesus. Meu Deus! O Evangelho maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados, os exauridos. Ele é para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes, de joelhos fracos, que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes e instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos, pecaminosos, com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam pés de argila. É para os recurvados e contundidos que sentem que sua vida é um grave desapontamento para Deus. É para gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho Maltrapilho é um livro que escrevi para mim mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Brennan Manning, Nova Orleans. Deu vontade de ler de novo. Deu vontade de ler de novo. Meu Deus, é para mim. Esse livro é para mim, Jesus. E para o vídeo não ficar muito longo, eu prometi que eu não ia fazer mais vídeos longos. Eu quero deixar aqui uma leitura rápida a respeito da escolha entre Jesus e Barrabás. Ele diz assim: a escolha normalmente apresentada aos cristãos não é entre Jesus e Barrabás. Ninguém quer se identificar com quem é tão obviamente um assassino. A escolha com a qual temos que ser cuidadosos é entre Jesus e Caifás. É Caifás que nos engana. Ele é um homem muito religioso. Então, é um livro que vai trazer um despertamento muito grande para você. O Evangelho Maltrapilho. Eu particularmente, assim, eu fico sem palavras. Você precisa ler esse livro. Você precisa adquirir, você precisa falar desse livro, você precisa chamar amigos para ler junto, emprestar, distribuir. Esse aqui mesmo vai de presente para um missionário que cuida de pessoas em situação de rua, mendigos, enfim. É um modelo, não é um modelo novo, mas é um novo modelo de apresentar a graça. E eu me identifiquei muito com esse livro, contribuiu muito para o meu ministério. E com certeza vai contribuir também com a sua vida pessoal, com a sua vida ministerial, espiritual. Então, assim, o Evangelho Maltrapilho. Fique com Deus, graça e paz e até